Integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra desocuparam na tarde de ontem uma área de pesquisa da Embrapa em Petrolina, no sertão de Pernambuco. O local havia sido invadido pela segunda vez no início da segunda-feira. De acordo com o movimento, a decisão de reinvadir foi tomada porque o governo Lula não cumpriu a promessa de destinar áreas para assentar as famílias acampadas lá na região. Agora, os membros do movimento aguardam a apresentação de uma proposta do governo durante o Semiárido Show, que é um evento que deve contar com a presença do ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira. O líder da Frente Nacional de Lutas no campo e na cidade, José Rainha Júnior, teve o pedido de liminar para não depor na CPI do MST negado pela presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Rosa Weber. Como o processo não foi considerado urgente, o requerimento volta para o relator, o ministro Luiz Fux. A negativa sobre a liminar não impede o julgamento do pedido de habeas corpus, que pode ser concedido até o dia do depoimento, na próxima quinta-feira. No dia 3 de agosto, que é quinta-feira, dia 3 de agosto, que vai ser esse depoimento. A defesa argumenta que Rainha tem receio em depor para a comissão porque ele responde a um processo criminal que abrange fatos com tema semelhante ao da CPI. E segundo os advogados, há evidências concretas de que Rainha seria ouvido como investigado, o que não é previsto na convocação. E para comentar um pouco esse assunto, eu vou conversar agora com nosso comentarista Miguel Daúde. Daúde, essa nova invasão da Embrapa e foi desocupada ontem à tarde, né? Prova mais uma vez essa pressão do movimento sobre o governo para que ele cumpra, né, esse acordo ou pelo menos essa destinação, né, de áreas para essas famílias assentadas. E aí, paralelo a isso, a gente tem essa negação, né, da Rosa Weber do pedido de Zé Rainha para não depor nessa CPI. Então, com esse cenário, Daúde, como que deve ser o próximo capítulo, né, dessa novela aí, que conta, claro, lá do outro lado com a questão da segurança jurídica e também o direito à propriedade no setor do agronegócio? Seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Flávia. Boa tarde a todos. Pois é, Flávia, essa é uma situação bastante embaraçosa para o governo, uma vez que está claro, né, pela nossa Constituição, que você não tem o direito de invadir terra de ninguém. Isso, pela Constituição, é crime. E esses atos do MST de invasões que vêm ocorrendo no Brasil é um crime seguido do outro. E o que está sendo feito para apurar esses crimes? Nada, absolutamente nada. Eles vão, invadem, falam: ó, eu quero terra, e aí, bom, tá, então eu vou sair, você providencia para mim. Já imaginou se nós quiséssemos dinheiro e todo dia invadíssemos os bancos, né, e dizíamos que o banco tem que nos emprestar dinheiro, e aí nós saímos. Eles estão cometendo crime em cima de crime. E, no entanto, não há nenhuma providência judicial para criminalizar essas invasões. Isso, presidente Lula, que é ruim, porque o senhor vem falando em democracia, cumprir a lei, ótimo, isso é perfeito, todos nós queremos que a lei seja cumprida. Critica ações, por exemplo, aqui da polícia em São Paulo. Agora, qual é o direito que essas pessoas, eu diria, não vou aqui dizer que eu tive vontade, que invadem terras e não são punidos? Qual é? Aí o José Rainha, que usava, acharcava produtores ali porque queriam dinheiro para não invadir suas terras, ou enfim, isso está comprovado, e ele é um presidiário, teve prisão decretada em relação a esses atos. Ele não quer comparecer na CPI porque ele não quer se expor, né, que ele tem um processo e isso pode complicar o seu processo. Então, é uma situação muito ruim, Flávia, eu fico muito preocupado com isso, porque o agronegócio brasileiro é o que vem trazendo para o Brasil o crescimento, vem trazendo geração de emprego, investimentos. A gente está vendo aí a alimentação ajudando na inflação, colocando mais comida na mesa do brasileiro, e o governo permite que esses atos terroristas ocorram, e isso acaba levando os produtores rurais à insegurança, inclusive isso que você colocou, a insegurança jurídica, de que vale a pena investir num país
em que qualquer momento suas terras serão invadidas. Então, portanto, o presidente, eu estou dizendo presidente porque ele ultimamente disse que isso não vai acontecer mais, continua acontecendo. Esses invasores eles estão ameaçando o governo, o que é pior, não cumpre a lei e ameaça o governo em relação a um programa de terra. Isso é ruim para o Brasil, é ruim para a produção. Infelizmente, isso leva a imagem do Brasil para um cenário muito negativo, onde há uma permissão do próprio governo para que pessoas invadam terra. Então, portanto, não dá para que isso continue acontecendo, Flávio. Tá certo, Daúde. Obrigada mais uma vez aqui pela análise. Continuamos acompanhando e repercutindo esse tema, inclusive na próxima quinta-feira, né, Daúde? Boa tarde. Boa tarde, um abraço, Flávio, a você e um abraço a todos.